Sou a professora Elieu, professora de Ciências da Escola 15 de junho, e 5 de junho. Então, estou aqui para nós continuarmos nossa aula. Falamos sobre o vírus na aula passada e hoje vamos falar sobre o reino Monera, que está incluído as bactérias, cianobactérias. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre elas. Vou falar um pouquinho para vocês. Então, aqui nós temos... Vou fazer hoje em forma de textos. Bom que vocês já vão ter os textos para vocês lerem, né? Fora o livro, que tem um livro também. Mas temos aqui também o texto, que vai ficar bem melhor para vocês. Então, vamos lá. As bactérias. O que são as bactérias? Bactérias, aqui, ó, fala aqui que elas são seres micro-organismos unicelulares, procariontes, sem exceção. Então, elas são seres microscópicos, tá? E elas são também unicelulares. E elas não possuem o DNA também separado, tá? Elas são grandes transmissores de doenças, mas também elas têm alguns benefícios que nós vamos ver mais aqui na frente, tá? Continuando aqui um pedacinho do texto para você mais para baixo um pouquinho. Que elas podem ser encontradas nos mais diferentes ambientes, ou seja, em todos os lugares, né? Podem ser encontradas, tanto na água, no ar, né? Em qualquer lugares extremos, lugares abertos, fechados. Então, nós temos aqui onde elas podem ser encontradas. Então, o que são as bactérias, né? As bactérias, elas têm um corpo unicelular, elas possuem um tamanho muito pequeno, sendo impossível de ser vistas a olho nu, tá? Só voltando para vocês entenderem mais um pouco. Aí aqui nós temos a estrutura de uma bactéria. Aqui vocês podem ver aqui, isso aqui é uma bactéria, tá? Aqui do lado fala tudo, como é que ela é. Aqui ela tem ela tem uma cápsula, que é essa, onde é ela mesma, a bactéria, e ela não tem um núcleo organizado, tá? Aí ela tem o DNA dela, fica solto aí dentro, ó, dentro da bactéria, mas ela possui solto aí dentro, ó, dentro da bactéria, mas ela possui aí, ela possui a parede celular, a membrana plasmática, ela tem um citoplasma, que é esse material que tá aí dentro dela. Dentro daí tem um material genético, que é o DNA, né, que fica dentro do líquido. Tem ribossomo, né? Tudo isso aí são as partes, a estrutura de uma bactéria, tá? Algumas delas possuem esse flagelo aqui, ó, essas linhazinhas que servem para ela se locomover melhor. E aqui está ela, essa é a estrutura dela, tá, gente? Continuando aqui, as bactérias, elas têm vários tipos delas. Aqui nós temos um tipo de bactérias. Essas daqui nós chamamos elas de cocos, tá? Ela possui um formato circular. Quando elas estão em par, às vezes tem mais de uma delas, assim, vocês estão vendo aí. Quando elas são só um, é cocos. Quando elas estão em par, elas são chamadas de diplococos, tá? Então, elas possuem várias delas. Elas têm vários formatos. Esse formato aí é um formato circular. Elas podem estar ter mais esses cocos, essas bolinhas aí, podem ter até mais delas. Tem umas que ficam bastante parecendo um caixinho de uvas, que elas são chamadas de estafilococos, tá? Não tem aqui uma imagem para mostrar para vocês. Mas também tem assim, tem as cocos, que são só bolinhas de blococos, são duas. A imagem delas pode que nem formar um caixinho de uva, estafilococos, e assim por diante, tá? Aí nós temos outro tipo dela aqui. Essa daqui é a bacilos. As bacilas são semelhantes a um cilindro.
elas costumam viver mais isoladas, tá? Parecendo um cilindrozinho. A próxima delas é essa daqui, a Spirillus. Ela tem um formato aspiral e não costuma se unir com outras bactérias iguais. Ela é sempre mais sozinha. Aí nós temos aqui essa outra que chamamos de vibrião. Elas possuem um formato parecido com uma vírgulazinha. Tem uns flagelinhos nela aqui. Então, esses são os tipos de bactérias, tá? Que existe. Vamos ver mais para baixo aqui. O que nós temos? Uma delas é essa daqui, a Spirillus. Ela tem um formato espiral e não costuma se unir com outras bactérias iguais. Ela é sempre mais sozinha. Aí nós temos aqui essa outra que chamamos de vibrião. Elas possuem um formato parecido com a vírgulazinha. Tem uns flagelinhos nela aqui. Então, essas são os tipos de bactérias, tá? Que existe. Vamos ver mais para baixo aqui. O que nós temos? Nós temos aqui a nutrição. Como é que elas se nutrem, né? Como é que elas podem obter o alimento? Ou elas podem ser autótrofas, por exemplo, produzindo seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. A maioria delas são heterótrofas, tá? Ou elas são decompositores também de matéria orgânica. E já as bactérias parasitas atacam diversos tipos de seres, retirando deles alimentos para sobreviver. Também podem ter as parasitas, tá, gente? Aqui nós temos os tipos de respiração das bactérias. E existem as que fazem a respiração aeróbica e outras que fazem a respiração anaeróbica, tá? Continuando. E nós vamos para a reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias, elas se reproduzem aqui, ó, por biparição, que elas são a divisão binária, que ela pode se dividir, uma bactéria, ela se divide em duas, o material genético dela se duplica, e aqui ela se divide em duas, formando, de uma bactéria, ela vai formar duas bactérias. E tem essa outro tipo de reprodução, que é através da troca de material genético, chamada ou reprodução sexuada, que acontece quando elas se unem por meio das membranas, as membranas delas se unem, criando uma ponte, né? E elas, das células fragmentadas do DNA, são transferidos de uma célula para a outra, e quando a célula se duplica, esse DNA se duplica também. Então, do mesmo jeito, ela também vai se duplicar, só que através da troca de, como eu disse para vocês aí, do material genético aí, né, no meio das membranas. Aí, olha só, como eu disse para vocês, nós temos as bactérias que fazem mal para o nosso organismo. Nós também temos as bactérias que fazem bem para o nosso organismo. Tem umas que oferecem benefícios para o nosso corpo, né? Contribui para o funcionamento do nosso organismo. E tem outras que fazem bem também para o ambiente. Então, aqui nós temos as decompositoras, né? Elas são essenciais no ciclo do nitrogênio aqui. Elas juntamente, as bactérias decompositoras, são aquelas que juntam com os fungos e fazem uma grande importância, né, para o planeta. Ajuda nas plantas, as plantas crescerem. É um processo que acontece aí, muito que é bom para o ambiente, tá, gente? Depois, quando vocês estiverem lendo, pesquisando no livro, isso aqui é só para vocês terem um norte, uma noção do que são, do que vocês vão fazer. E temos também as bactérias fermentadas, que são aquelas que servem para o nosso organismo, que são as bactérias que tem, por exemplo, nos iogurtes, né, nas coalhadas,
nos queijos, que também tem as bactérias, mas são as bactérias boas. Aqui o iogurte, a coalhada e o queijo fresco são produzidos a partir da fermentação láctica, por meio da qual os açúcares do leite e a lactose são transformados em ácido láctico, que resulta na coagulação do leite. Então, aqui, que as bactérias causam de bom para o nosso organismo? Apesar, como eu disse para vocês, apesar de muitas causarem algumas doenças, outras causam também coisas boas. Elas auxiliam no funcionamento do intestino dos seres humanos, elas podem evitar a proliferação de doenças na região intestinal, são essenciais também no ciclo de nitrogênio, ajuda como eu já tinha dito para vocês, na decomposição de matéria orgânica, juntamente com os fungos, elas fazem um trabalho no ambiente. Elas são necessárias para a produção do iogurte, da coalhada, do queijo e do vinagre também. E quando ela ajuda também no crescimento das plantas, né? No ambiente, ajudando no crescimento das plantas, como eu tinha falado para vocês antes. Então, essas são as bactérias boas, tá? Aqui nós temos a imagem aqui dos alimentos aqui, que as bactérias boas estão incluídas aqui, que no leite, iogurte, coalhada, tudo isso. Elas são necessárias para a produção do iogurte, da coalhada, do queijo e o vinagre também. E quando ela ajuda também no crescimento das plantas, né? No ambiente, ajudando no crescimento das plantas, como eu tinha falado para vocês antes. Então, essas são as bactérias boas, tá? Aqui nós temos a imagem aqui dos alimentos aqui, que as bactérias boas estão incluídas aqui, que nem no leite, iogurte, coalhada, tudo isso. E nós temos também as bactérias ruins, né? Que são as que causam algumas doenças. Que são algumas doenças causadas por bactérias, por exemplo, a tuberculose, né? A lepra, o tétano. Isso são algumas doenças somente causadas por bactérias, mas tem várias outras. Então, gente, o nosso assunto é esse, sobre as bactérias. Nós acabamos por aqui. Eu deixo para vocês uma atividade no livro, o livro do 7º ano, Ariribá Mais, Ciência 7º ano. O texto sobre as bactérias começa lá na página 50 e tem uma atividade no livro também, questão 1 e 2, na página 53, onde vocês vão responder essas questões e me enviar. E tem a outra atividade que eu vou mandar em forma de PDF também, junto com aqui logo após desse slide, vai também a atividade que vocês também vão fazer, as respostas, todas elas. Eu quero você envie para mim, vocês têm até sexta-feira da semana que vem, se eu não me engano, é dia 22, dia 22, para vocês me enviarem as respostas a essas questões. Vocês enviem para mim diretamente, os alunos, o 7º A, B, C, D, eu sou professora desse 7º, e os alunos do 7º E, envie para o professor Alzemiro, diretamente para ele, tá? Que ele vai anotar, fazer a correção, que a gente está notando os alunos que estão fazendo as atividades, para quando a gente voltar, que elas estão valendo ponto, essas atividades, então, tá bom? Então, bom dia para vocês, uma boa aula.